Eu gostaria agora que você abrisse sua Bíblia, livro de Levítico, capítulo de número 10. Levítico, capítulo de número 10. Amém? Vamos ficar de pé só um minutinho para a palavra. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, que diz assim: Levítico, capítulo de número 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este o incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Amém. Vamos orar. Querido Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor possa nos dar o entendimento da sua palavra esta noite. Que o Senhor possa falar de maneira grandiosa a cada coração que aqui veio. Senhor, que o Senhor possa abrir a mente e o entendimento de todos nós, que Teu Espírito Santo possa testificar a Tua verdade aos nossos corações, e que possamos nós, ó Deus, nos render a ela, para que sejamos, ó Deus, abençoados, e que Tu sejas glorificado. Senhor, que o Senhor conceda-me a palavra da sabedoria nesta hora, que o Senhor possa, Senhor, me transformar em um instrumento Teu, para edificar todo o Seu que vier. Assim eu oro, Deus, e peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então deixe sentar, deixe sua Bíblia aberta aí. Vamos pedir para que o Deus Todo-Poderoso possa falar conosco esta noite através dessa palavra. Eu disse aos amados irmãos que estaria trazendo uma série de mensagens a respeito da santidade. Na semana passada nós estivemos aqui discorrendo sobre a santidade do Senhor, sobre a visão de Isaías, no capítulo 6, onde os serafins estão diante do trono do Senhor e entoavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E aí nós meditamos sobre aquela palavra e vimos como Deus é santo. E não somente isso, como a palavra de Deus exorta todos nós que cremos em Deus e nos aproximamos de Deus a sermos também santos, visto que nós trazemos a imagem e semelhança desse Deus. E por trazer a imagem e semelhança desse Deus, nós devemos olhar para a santidade de Deus e moldar a nossa vida. E quanto mais nós aprendermos da santidade de Deus, que o temor do Senhor esteja presente em nossos corações e nos faça considerar esse Deus como realmente Ele é. Ele é. Então, no
texto que nós acabamos de ler, nós estamos vendo um episódio da justiça de Deus, ou da ira de Deus, contra aqueles que cometem pecado diante dele. E nós vemos aqui a morte de duas pessoas. Deus matou Nadab e Abiú. Ele enviou fogo no seu altar e matou estes dois. E nós vamos refletir sobre isso. Mas quem eram Nadab e Abiú? Quem era Arão, que é dito aqui como seu pai, o pai deles dois? O que eles faziam para que isso acontecesse? Então deixa eu trazer a memória, porque eu sei que muitos talvez não leram as Escrituras Sagradas inteiras, nem leram o Velho Testamento, e eu preciso trazer o pano de fundo histórico para que você compreenda o que aconteceu aqui. Tá bom? Então, primeiro Deus criou os céus e a terra, e aí criou Adão, a sua imagem e semelhança, todo mundo já conhece isso. Depois formou Eva da costela de Adão, e dali foram gerados filhos de Adão, e depois Deus multiplicou o ser humano sobre a terra. Depois veio o dilúvio, acabou com todo mundo, só ficou Noé, os seus 3 filhos, sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos filhos de Noé. Depois Deus baixou a água do dilúvio, esse povo saiu da arca, os animais também, e aí começaram a povoar a terra novamente. E aí se multiplicou o número de seres humanos sobre a terra de novo, e Deus viu que a maldade do homem era persistente desde a sua mocidade. Mas aí então Deus escolheu um homem para constituir um povo para ele, para que conhecesse a ele, adorasse a ele, servisse a ele e mostrasse ele para as outras nações. Aí Deus chama Abraão, conversa com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu farei com que os seus descendentes sejam numerosos. Aí Deus chama Abraão. Abraão pega a sua esposa Sara, que antigamente o primeiro nome era Abrão e o nome de Sara era Sarai. Depois Deus mudou para Abraão, para ser um pai de multidões, e Sarai para Sara, que ela seria a mãe de uma multidão. E aí Deus suscitou descendentes a ele, e nós sabemos a história de Abraão. Não podia ter filho Sara, e Abraão gerou um filho aos 99 anos. 100 anos ele estava sendo pai de Isaac. De Isaac nasceu Esaú e Jacó, e aí foi aquela coisa que Deus disse que ia acontecer. De Jacó nasceram as 12 tribos de Israel, que eram os filhos de Jacó, com suas esposas e as concubinas, aliás, as servas das esposas. E dentre todos esses filhos aí, foi se gerando uma grande multidão. E nasceu de Raquel, tá bom? Que era quem Jacó realmente queria casar pela primeira vez. Nasceu José e Benjamim. E a história de José vocês conhecem. José, ele era um filho da velhice de Jacó, e os irmãos tinham inveja dele, relatavam tudo que os irmãos faziam ao pai. E depois já teve 2 sonhos, e revelou os sonhos, e eles ficavam irados com José, e acabaram vendendo José. José foi parar na casa de Potifar, mas Deus era com ele e fez Potifar crescer demais. A mulher de Potifar, vendo que José era bonito, moço forte, queria ter um caso com José, e José, temente a Deus, não quis. Ela armou uma cilada para ele. O patrão, o senhor dele, acabou mandando ele para a prisão, e Deus estava lá com ele, fez José se estabelecer bem na prisão. Depois José desvendou 2 sonhos que um copeiro e um padeiro do faraó tinham tido, e em meio a isso Deus suscita que José venha a ser o segundo no Egito. Quando José é o segundo no Egito, tem uma grande fome, e aí os filhos de Jacó vão comprar comida no Egito, porque lá José administrou tão bem que guardou comida. E aí quando os irmãos dele vão, José reconhece quem é, tem todo aquele tratar com eles, mas no final eles se reconciliam. E aí Jacó e todo mundo vem para perto de José no Egito, e o povo cresce sobremaneira. Morreu José, morreu também o faraó que conhecia José, e o sucessor dele
começou a ver que aquele povo que veio da descendência lá de Jacó, cresceu demais. E eles estavam temendo uma guerra e aquele povo se revoltar e tomar o reinado. Então começam a escravizar o povo. E aí eles começam a prender o povo e ordenar o povo que façam tijolos e outras coisas mais do Egito. E isso em cumprimento à palavra de Deus, porque Deus disse a Abraão que a descendência dele ficaria 4 gerações na escravidão. Foram 400 anos servindo ao Egito. Na verdade 430, mas entendam o que Deus quer dizer em termos gerais. Quando isso acontece, o povo começa a clamar e Deus ouve. E aí o menino nasce, chamado Moisés. E aí esse menino foi colocado no rio, e ali a filha de Faraó coletou ele e chama a própria mãe para cuidar dele. Ele cresceu, ele recebeu a educação do Egito, todavia era um hebreu, era do povo de Deus. E aí acontece dele ver o egípcio brigando com o hebreu e surrando ele fica irado e mata aquele egípcio. No outro dia ele vê 2 hebreus discutindo, e aí ele vai tomar partido, e aí os hebreus dizem: se você quer fazer igual você fez com o egípcio. Então ele temeu e fugiu, foi-se embora para o deserto. Chegou lá, ele encontrou a mulher que estava dando de cumprir de água para as ovelhas do seu pai, e ali naquele conhecimento ele acaba adquirindo ela por esposa, seu sogro Jetro. E Deus aparece a Moisés uma sarça, pegando fogo no deserto, chama ele para libertar o povo dele. Eu vi a aflição do meu povo e eu quero que você vá libertar eles. E aí acontece a libertação do povo. Vem Moisés, junta-se com Arão, vai diante de Faraó, dá o desígnio de Deus. 10 pragas são lançadas, a última praga é a morte do primogênito, e Deus tira o povo dele do Egito e atravessa o mar vermelho, louvado seja Deus, chega do outro lado, Deus aniquila o exército de Faraó e o povo começa a viver para o Senhor. E nesse interim Deus conduz o povo no deserto a um monte, e Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei. Moisés passa 40 dias e 40 noites conversando com Deus, e o monte fumegando lá com a presença do Senhor. E aí Moisés desce, está o povo cultuando um bezerro de ouro, ele fica irado, joga as tábuas, destrói o bezerro de ouro, quebrou as tábuas da lei, e mandou matar todos aqueles que se rebelaram e fizeram uma atrocidade dessa, de idolatria. Deus abomina idolatria, porque idolatria é substituir Deus por outro Deus que não é Deus. Só Deus é Deus. E aí então esse povo é destruído ao obedecer o Senhor, e Deus agora dá normas para ele. Em Êxodo capítulo 20, Deus dá os mandamentos, Moisés passa para ele, e ali ele começa a mostrar que ele é um Deus santo, e que ele requer reverência, temor, ele quer respeito, e até coloca um mandamento que tem a ver com isso. Ele diz: não falarás o meu santo nome em vão, porque o nome de Deus é santo. Da mesma forma, Jesus, quando ora, fala isso na oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele exige que você o considere como santo. Apresente-se ante a Deus assim. E aí então Deus começa a dizer como esse povo deve cultuar a Ele, deve adorar a Ele. E aí ele chama uma tribo, separa dentre as 12 tribos, uma tribo para servir a Ele como sacerdote, a tribo de Levi. Nessa tribo de Levi, Arão e seus filhos eram os primeiros. E Deus separa Arão, Nadab, Abiú, Misael e Eusafã para servirem como sacerdote de Deus. Aí olha só o que Deus faz. Deus ordena a construção de um santuário, o tabernáculo.
como se fosse a casa de Deus, a igreja de Deus. E Deus diz: Moisés, pede ao povo que doe pano de púrpura, carmesim, azul, linho fino, também todo tipo de pedra preciosa e madeira de acácia. Tragam tudo para construir um tabernáculo, a tenda da congregação, aonde eu habitarei, e ali eu falarei contigo, e Arão e seus filhos ministrarão perante mim a favor de todo o povo. E aí Deus diz em detalhes como deve ser feito esse santuário, e ele diz também sobre os utensílios desse santuário. E aí ele fala sobre a construção do altar de bronze, onde seria feito o sacrifício dos animais em prol do povo. Ele dá detalhes da construção do lavatório, onde os sacerdotes teriam que lavar as mãos e os pés para ministrarem perante o Senhor. Eles ministravam descalços, porque Deus era santo e o lugar onde eles estavam era santificado. E aí então Deus também fez construir um candelabro com 6 hastes, onde colocavam luzes para ficar iluminado dentro do santíssimo lugar. E depois do outro lado uma mesa para colocar 12 pães, cada pão representando uma tribo de Israel perante o Senhor. E na frente do véu o altar de incenso, aonde era apresentado ali incenso aromático diante do Senhor, para que o Senhor pudesse cheirar aquilo. Era como se fosse a recepção das orações do povo do Senhor. E após o véu havia a arca da aliança, que foi feita de madeira de acácia revestida de ouro, tá bom? E sobre a arca havia uma tampa, que era chamado propiciatório, onde era aspergido o sangue do cordeiro, que perdoava a nação toda. E ali também foi feito 2 querubins, que olhavam um para o outro, com suas asas tocando uma na outra, e o Senhor disse que era ali, que ele aparecia e falava com Moisés, face a face. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E quando Deus chama os sacerdotes para ministrarem perante o Senhor, para mostrar a sua santidade, Deus coloca sobre ele umas vestes especiais. Aí Deus manda tecer uma túnica de linho fino, depois um outro pedaço de púrpura, outro de carmesim, outro de azul, e no peito de Arão tinha um pedaço de couro, onde seriam fixadas 12 pedras preciosas, representando as tribos de Israel. E também aqui nos ombros, 2 pedras de engastes, com escritos os nomes das 6 tribos de um lado e 6 do outro. E depois na cabeça dele tinha uma mitra, aquele negócio que parece com que o Papa usa, entende? Uma mitra na cabeça, e em volta dessa mitra havia um diadema de ouro, entalhado nesse diadema, santidade ao Senhor. E era um negócio tão inspirante, irmãos, que trazia vislumbre, porque Deus é santo. Louvado seja Deus. E aí então ele fala para Arão e seus filhos: vocês me servirão, agora vocês vão ter que ser ismos. Porque se qualquer um de vocês, ele até manda colocar alguns sinetes na hora da veste de Arão, para quando estiver ministrando perante o Senhor, se vocês vierem ministrar perante mim em pecado, vocês vão ser fulminados. Vocês morrerão. E outra coisa, só poderia ser oferecido diante do Senhor fogo do altar de bronze, que ficava queimando o tempo todo lá. Não se poderia acender o incensário com outro fogo, só com o fogo do altar do sacrifício. E os sacerdotes foram instruídos a isso. Foram totalmente instruídos a isso, a apresentarem diante do Senhor assim. Então o que é que acontece aqui na história? Olhem para a sua Bíblia agora. Nadab e Abiú, os filhos de Arão, sacerdotes, estavam servindo a Deus, pegaram o seu incensário e foram e puseram neles fogo. Não foi o fogo do altar, eles puseram fogo.
E sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que Deus não ordenou. Eles precisavam entender isso. E aí então o que acontece? A Bíblia diz que sai fogo diante do Senhor e consumiu eles. Eles morreram. Agora, no verso 3 tem um diálogo de Moisés com Arão. Eu vou usar agora a imaginação, porque a Bíblia não está dizendo aqui, só diz que no finalzinho Arão se calou. Se Arão se calou, é porque ele cogitou algo. E o que Arão poderia ter cogitado? Ele poderia dizer assim: Moisés, o que está acontecendo aqui? Eu consagrei minha casa, meus filhos, para servirem a Deus integralmente, o tempo inteiro das suas vidas. Eles vão estar sendo dedicados à obra do Senhor, e por causa que eles erraram um pouquinho, Deus os matou? Explique para mim, Moisés, o que é que está acontecendo. A Bíblia não diz que isso aconteceu. Eu estou imaginando, porque no final do verso 3 diz lá: porém Arão se calou. Porque muitas vezes nós cogitamos isso da parte de Deus também. Exigimos que Deus seja misericordioso com as nossas falhas, que Ele entenda que nós somos pecadores, e que a Bíblia revela que nós temos a natureza pecaminosa de fato, e isso é verdade. E nós dizemos: mas Deus me conhece, oh Deus, tenha pena de mim, ou coisa parecida. Mas nós esquecemos de que Deus é santo, e que precisamos considerar isso na nossa vida também, nos tempos de hoje. E para Ele mostrar a sua santidade, Ele cumpre exatamente o que Ele diz, porque Ele não pode negar a sua palavra. E o que Ele disse a eles foi que se alguém fizesse algo diferente do que Ele ordenou, seria morto. Morreria no mesmo instante, porque não deram ouvidos ao Senhor. Nadab e Abiú foram instruídos, sabiam do que ia acontecer. E às vezes, irmãos, nós também fazemos isso no nosso dia a dia. Veja só essa ilustração. Um professor tem 50 alunos, a qual ele está dando aula. E aí, no primeiro dia de aula, iniciando o ano letivo, ele chega para os seus alunos e diz para ele como vai ser o ano que eles vão cursar. E aí ele diz: olha, dia 30 de abril, eu quero que vocês me entreguem um artigo de 4 folhas. 30 de abril, vocês devem me entregar um artigo de 4 folhas. Quem não entregar nessa data, vai receber 0. Todo mundo tinha conhecimento disso. Aí o tempo vai passando. Uns com preguiça não fazem o artigo, outros acham que vai dar tempo quando estiver mais perto do dia de entregar, outros, por alguma outra atividade, esqueceram de fazer o artigo. Chega dia 30, o professor está na sala de aula: pessoal, eu quero o artigo. Muitos não fizeram, mas 5 se levantam, tremam, choram e chegam lá: ô professor, eu tive um tempo difícil, olha, eu sofri tanto, ai professor, o senhor tenha misericórdia, ajude a gente, me dê mais um prazo que eu vou entregar. 5 chegam chorando dessa maneira. O professor olha e usa de misericórdia: tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para vocês 8 dias para vocês fazerem o artigo e entregar. Aqueles que fizeram vão entregar na mesma data, vocês guardem, semana que vem vocês me entregam esse artigo. Chega a semana que vem, aí chegou o dia de entregar o artigo, aí chegam outros 10 alunos e começam: professor, tive um acidente, minha mãe adoeceu, não deu para pesquisar. Ô professor, olha, o meu patrão exigia que eu trabalhasse 24 horas direto, não deu tempo de eu pensar em nada.
E começam a lançar outras desculpas, e outras desculpas, e outras desculpas, e cada um apresenta a sua desculpa. E aí pede misericórdia ao professor. Aí o professor vai e diz: rapaz, eu não combinei com vocês. Vocês não sabiam desde o começo que tinha que ser assim? Por que vocês não fizeram isso antes? E ficaram livres dessa aflição? E quando fosse um dia me entregaram. Mas professor, o senhor é um professor bom. Professor, não existe outro professor como o senhor. Aí o professor, misericórdia de novo. Tá bom, eu vou dar só esse prazo, mais 8 dias, e vocês todos me entregam o artigo. Tá bom assim? Tá bom. Vai todo mundo. Aí agora chega no dia de entregar. 20 alunos não fizeram o trabalho. 20. Aí o professor começa a pedir o trabalho. Aqueles outros que não entregaram começam a relaxar. Aí começa a dizer: e aí, teacher, não esquenta não, a gente vai dar esse negócio aí, vamos dar um jeito para entregar o senhor. Aí ele pede a alguém: Valquíria, me entrega o seu trabalho. Professor, vi não, não deu tempo não, mas semana que vem eu lhe entrego. E ele olha e começa a ver que o povo se corrompe quando não cumpre a ordem dada. Está intrínseco dentro de nós isso. O professor olha, bem virado, então começa a pegar um nomezinho e diz: fulano, trouxe não, 0. Mariana, trouxe não, 0. Núbia, trouxe não, 0. Aí alguém grita lá no canto: isso não é justo. Beto, por que não é justo? Por que não é justo? Por que você grita que não é justo? Não é justo. Simplesmente grita, e nós gritamos isso. Não é justo, Deus. Não é justo. Foi instituído. E o que é justo então, Beto? O Senhor disse que era para entregar no dia 30, como ninguém entregou, o Senhor deixou para lá, então isso não é justo. Então o justo o que era? Que no dia 30 o Senhor tivesse botado os anos tudinho. Então está feito. Você trouxe trabalho? Não. Serve para você também. E serve para os outros também. E serve para os outros também. A gente às vezes confunde Deus e quer que Deus seja misericordioso. Exige de Deus misericórdia. E eu quero dizer para você que nós não podemos exigir de Deus misericórdia, porque misericórdia é dádiva. Não é uma coisa requerida, mas justiça é. Porque se tem uma lei, você tem que cumprir a lei. Você tem que obedecer a lei. Isso é que é justo. E Deus é justo. O que Deus não faz quando Ele sabe o que Ele deveria fazer conosco é misericórdia. Deus exerce misericórdia. Aí você começa a entender porque Jeremias diz: Senhor, as tuas misericórdias são a razão de não sermos consumidos, porque a tua misericórdia não tem fim. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. O direito de todos nós é estarmos mortos, porque a Bíblia diz isso. Olha, irmãos, e quem instituiu essa questão de morrer, matar, foi o próprio Deus. Deus disse a Adão: não coma do fruto, porque se você comer do fruto, você morrerá. E eu sei que nós olhamos para as Escrituras, e quando olhamos o relato lá de Gênesis, nós vimos e identificamos que Adão morreu espiritualmente, porque ele permaneceu vivo. Você esqueceu um detalhe. A ordem de Deus era que ele ia morrer. E ele ia morrer fisicamente e espiritualmente. Ele ia ser condenado mesmo, de fato. Sabe por que ele não morreu fisicamente? Porque Deus sacrificou um animal para a vida dele. Deus já estava mostrando a ele o que Jesus ia fazer a nossa favor. Porque todo aquele que pecar, morrerá. Diz o Senhor.
E olha, que Deus, para vindicar a sua santidade, irmãos, para que o povo dele fosse santo, Ele colocou algo tremendo na sua palavra. Vou só ler um detalhe para você. Se alguém... Êxodo 21, tá bom? Quem ferir, versículo número 12. Quem ferir outro de modo que este morra, também será morto. Isso foi Deus que disse. Foi Deus que disse. Êxodo 21, verso 12. Quem ferir outro de modo que este morra, também será morto. E ele vai dando outras palavras também a respeito disso aí. Olha só, verso de número 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Veja o que ele diz também no verso de número 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Versículo 16. O que raptar alguém e o vender e for achar da sua mão será morto. Deus é santo e Ele exige que o seu povo seja santo. O que nós olhamos aqui, irmãos, não é o que acontece nos dias de hoje. O que acontece nos dias de hoje? Se nós olharmos para isso e olharmos para o tempo atual, nós vamos entender o seguinte: que hoje, quando alguém mata alguém e é preso, ele é levado ao tribunal, e ali vão julgar ele, e aí vão dar a sentença dele, e ele não vai ser morto. A sentença é que ele vai ficar recluso, tantos anos de prisão, e ali ele vai almoçar, vai comer tudo dentro da prisão, e também vai ganhar um salário. Não é o que Deus diz aqui. Se alguém matou, vai ser morto. É isso que Deus diz aqui. O julgamento é só o prazo dos anciões averiguarem o caso e darem a sentença. Não havia presídios aqui. Você não encontra presídios nas Escrituras. O julgamento era, ou deixava a pessoa livre, ou condenava à morte. Esse era o plano de Deus para a sua nação. E se você ler, tem mais de 30 ordens de Deus para que, se alguém transgredisse alguma coisa, fosse morto. Imediatamente morto. Era ordem de Deus. Para quê? Para que o povo temesse a Deus e levasse Deus a sério. Levasse Deus a sério. Deus deseja ser levado a sério, porque Ele é Deus. E foi isso que aconteceu com Nadab e Abiú. Desobedeceram? Foi isso que aconteceu. Veja só, depois que o evento acontece, então, versículo de número 3, lá de Levítico, capítulo 10, Moisés vai a Arão, Moisés fala com Arão, conversa com Arão e diz: preste bem atenção, Arão, foi isso que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão entendeu. Com Deus não se brinca. Com Deus, ou você é crente de verdade, ou aguarda as consequências. Porque Deus é Deus. E Deus deseja ser levado a sério. Entende? E por muitas vezes a gente fica colocando desculpas. Você já conhece a palavra de Deus? Você já sabe o que é que Deus pensa a respeito de algumas coisas? Conserte a sua vida. Conserte a sua vida antes do dia da visitação. Porque quando Deus estender a sua mão e o seu braço, ninguém segura Ele. E Ele mesmo diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Aí a gente pode olhar assim e começar a debater sobre a teologia do Velho Testamento e do Novo Testamento. Nós vemos no Velho Testamento Deus fazendo isso, Deus matando gente porque pecava diante dele, porque não temia o nome dele. E nós vemos isso, achamos que o Novo Testamento não tem muita coisa assim não. Mas eu quero dizer também que Deus realizou isso no Novo Testamento.
Foi ele quem matou Ananias e Safira por ter mentido ao Espírito do Senhor a respeito das ofertas que eram precisas ser depositadas aos pés dos apóstolos. E Deus simplesmente matou eles. Deus fez isso. Agora eu quero lembrar de uma outra coisa. Um evento que aconteceu no livro de Samuel, que foi com Uzá. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 6. Acontece que Davi, ele vence a batalha contra os filisteus, que era o povo inimigo do povo de Deus. E aí Davi toma posse da Arca da Aliança. E Davi deseja transportar a Arca da Aliança, no lugar onde ela está, para Jerusalém. Então Davi chama algumas pessoas para ajudar nesse transporte. Veja bem o que acontece. Capítulo 6, verso 1 em diante. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus no carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de fala, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Vou parar aqui. Veja o que aconteceu. O homem de boa vontade estava transportando a arca do Senhor. Parecia que não estava fazendo nada demais. E aí colocaram a arca do Senhor em cima de carro de boi e começaram a transportar a arca. Em um dado momento os bois davam uma tropeçada. A arca ia cair em cima do carro no chão. Uzá, para não deixar a arca cair, estende a mão para segurar a arca. Que homem bom. Na mesma hora a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu e ele foi morto. Como entender isso? Como entender isso? Bem, irmãos, Uzá era da tribo de Levi e fazia parte de uma das famílias cujos cabeças, os filhos de Levi, eram Gerson, Coate e Merari. Esses três. E a essas três famílias foram designadas deveres para fazer em relação a transportar os utensílios da casa do Senhor. A tribo de Gerson, os gersonitas, tá bom? Eles eram responsáveis por carregar as tendas da parte de fora do santuário. Os meraritas, eles eram responsáveis por transportar a madeira junto com os pés de prata e bronze e todos os metais. Eles eram responsáveis por transportar. Eles só deveriam fazer isso.
e os coatitas eram responsáveis por transportar os utensílios. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver que cada utensílio que Deus mandou fazer argolas e colocar varais para que transportasse isso. Vocês se lembram do pessoal que botava madeira aqui e saia carregando assim, 4 pessoas carregando a coisa? Deus disse que os coatitas é que deveriam carregar os utensílios do Senhor. Os sacerdotes cobririam os utensílios, poriam os varais nas argolas, e os coatitas apenas iam pegar os varais e transportar os objetos do Senhor. Deus diz para eles não podem tocar em nada que é sagrado, porque se tocar, vão morrer. Deus dá essa ordem. E aí então, eles esqueceram disso. A primeira coisa errada foi transportar a arca do Senhor em carro de boi. Ela só poderia ser transportada a pé, com gente carregando ela no ombro, porque a arca era o símbolo mais sagrado, porque representava a presença de Deus junto ao seu povo. E aí então eles erraram nisso. E depois usar. Sabia desde menino. Foi instruído. E só podiam começar a servir de 30 anos para cima. Mas logo no começo, pequenininho, os seus pais ensinavam a ele: olha, transporte, mas nunca toque em nada que é sagrado, consagrado ao Senhor. Não toque, porque se você tocar, você vai morrer. Usar sabia disso. E Uzá foi então, e porque a arca ia tombar, Uzá meteu a mão. Morreu. Porque Deus é santo e vela por sua palavra para cumprir. Deus vela por sua palavra para cumprir. É tanto que depois disso, Davi se entristeceu: mas Senhor, ele não fez nada errado. Por acaso Uzá estaria mais limpo do que a terra que Deus mandou e ordenou que ela fizesse as coisas concernentes a ela? A dar o fruto no devido tempo, a estar seca e virar pó se não tiver água, ou estar amassada se tiver água. Ela estava ali fazendo o que realmente Deus queria que fosse feito. E Uzá deveria entender que ele não poderia fazer isso. Ele não poderia tocar na arca de Deus, porque Deus ordenou que não fosse feito isso. Porque Deus, ele requer santidade daqueles que se aproximam dele, temor em relação a ele. E nós precisamos levar a sério nos dias de hoje também. Agora escute outra coisa. Eu quero encerrar com esse ponto. Eu já falei que a palavra de Deus diz que a gente não é consumido por causa da misericórdia de Deus. A justiça de Deus exige dele que nos mate, porque somos pecadores. Por que você não está morto? Por causa da misericórdia dele. E a palavra misericórdia é dizer isso: não imputar sobre você o que deveria ser imputado. Então sabe o que ele fez? Ele guardou tudo isso, do qual você era merecedor da morte, e ele lançou tudo isso em Jesus, na cruz. Aí você começa a entender porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, colocando sobre Cristo aquilo que era para mim e para você. Ele matou o Filho dele para não te matar.
pelo seu grande amor, Ele te livrou da morte, lançando sobre Cristo o castigo que era para mim e para você. Ele fez isso para que nós fôssemos o povo dele. E Ele diz como deve ser esse povo, porque Ele exorta, através dos seus apóstolos, tudo isso. Através do apóstolo Pedro, Ele exorta: olha, sede santos, porque Deus é santo. Ele exorta isso a nós. Ele também diz lá: o povo de propriedade exclusiva do Senhor, a nação santa, o povo escolhido, exclusivo de Deus, para mostrar as virtudes desse Deus. Nós temos que viver de modo digno desse Deus e nos aproximar a Ele com reverência, com santo temor e tremor diante dele. Paulo, em Romanos capítulo 12, roga imperativamente: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Você e eu, nós não morremos, porque Ele assumiu o castigo que estava reservado a nós. A ira de Deus contra todos aqueles que cometem pecados e impiedades e não o consideram. Se você, a partir desta noite, entendeu isso, transforme a sua vida. E quando você chegar para cultuar a Deus, arrependa-se dos seus pecados, porque Cristo pagou por eles na cruz, para que você estivesse na presença de Deus, o Pai. O Pai. E é isso que nós precisamos evidenciar nos dias de hoje. E a igreja está se esquecendo disso. E coloca desculpa em si mesmo. E a gente aprende que somos falhos, que a nossa natureza é pecaminosa. Mas não há quem pegue. Se eu perguntar aqui e fizer a pergunta: se há alguém aqui perfeito, ninguém vai se levantar e dizer que é perfeito. Todo mundo aqui é pecador e erra. E nós sabemos disso. Mas não é por isso que nós vamos continuar vivendo no pecado. Em nenhum momento a Bíblia era abre para que você peque. Eu vou deixar você fazer um pecadinho. Você não escuta isso na palavra de Deus. Você não vê Deus abrindo. Pode pecar mais um pouquinho. Coloca teus olhos aí e peca mais um pouquinho. Eu sei que você é um pecador. Não. Ele pede para você se despojar de tudo aquilo que ofende a santidade e o nome dele. Ele pede que você aprume a sua vida e o glorifique, e o honre. E você o honre porque Ele lhe amou primeiro. E Ele deu a vida do Filho dele por você, para que você tivesse uma vida abundante na presença dele. Então honre isso. E procure viver de modo digno desse Deus. E todas as vezes que você for pecar, lembre-se disso. Da santidade de Deus. E do que Ele fez em seu Filho, por amor a você, para que você pudesse ter comunhão com Ele. Então, lance de fora todas as coisas desagradáveis. Nos próximos sermões, eu vou estar falando de um aspecto da nossa vida que precisamos santificar. Ora vai ser o corpo, ora vai ser a mente, ora vai ser a palavra, ora vai ser o relacionamento familiar. Eu vou estar aqui exortando, conforme a palavra diz, para que a gente possa viver como Deus deseja que vivamos. Lembre-se, misericórdia não é direito nosso, é dádiva de Deus. Ele mesmo diz: eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Mas não abuse. Pode ser que ele faça isso que fez com Adão e Eva. Entende? Ele dá vida, mas ele também mata.
quando vocês compreenderem isso, e vai chegar o dia de eu falar sobre o amor de Deus também, vocês vão ver como o amor de Deus é santo e justo, para que vocês possam compreender que Deus não alisa, não. Ele não alisa quando nós conhecemos a verdade e erramos perante Ele. Deus nos julga. E Ele exerce a sua justiça nos tempos de hoje também. Mas é bem verdade que no fim dos tempos Ele vai colocar toda a ira dEle, derramar todo o peso da ira dEle sobre a humanidade. E quando você puder, ler um pouco do livro de Apocalipse, que você vai ver, a cada tocada de uma trombeta, vê um juízo de Deus sobre a terra. E vai até essa parte de alguma coisa sendo destruída. Depois os outros vão ser picados por gafanhotos, e a picada vai arder com um veneno de serpente, agoniando as pessoas, mas elas não vão morrer. Vão desejar a morte, mas a morte não vai chegar para elas, elas vão sofrer a ira de Deus por causa da sua iniquidade. Deus diz que depois vai mandar brasas queimando, vai queimar a pele, vai queimar a gente, vai queimar bicho, vai queimar água, vai fazer um monte de coisa. No fim dos tempos a coisa será muito mais grave, mas hoje Deus ainda exerce o seu juízo. Se você ler a carta de Romanos, capítulo 1 até o 3, você vai ver Deus exercendo o juízo. Mas isso fica para outra oportunidade. O que eu quero agora é agradecer a Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque ela tem a ver com isso. Foi a morte do Filho de Deus que me livrou da morte eterna, que Deus iria derramar sobre a minha vida. Foi a morte do Filho de Deus que trouxe perdão a todos nós que cremos. E se você quer ter certeza disso esta noite na sua vida, você precisa crer em Jesus Cristo e confessar, crer no coração em Jesus Cristo e confessar com a sua boca. Porque se você fizer isso, então o perdão de Deus é sobre a sua vida, e Deus lhe considerará a vida eterna e uma vida na presença dele. Então, se há alguém aqui em nosso meio que entendeu a palavra do Senhor e que deseja entregar a sua vida e professar a sua fé nesse Jesus, para que você tenha a salvação e seja livre da condenação, da morte e do inferno, se você quer confessar a Cristo como Senhor e Salvador para obter a salvação, eu quero orar por você. Basta apenas que você levante sua mão. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso agora? Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Ah, mas a outra pessoa ali também, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que, por favor, você levantou a mão, viesse aqui. Se você conhece a pessoa, você é o irmão ou a irmã que está do lado, você poder acompanhar a pessoa para ela não ficar constrangida aqui, pode vir também. Há mais alguém que gostaria de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador esta noite? Levante só sua mão e eu quero orar por você. Porque eu creio que Deus deseja salvar. Há mais alguém que gostaria de fazer isso? Você precisa crer com o seu coração. Você precisa acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados para lhe dar uma vida eterna junto com Deus. Você precisa confessar isso diante dos homens, porque o próprio Cristo disse isso. Se alguém me confessar diante dos homens, confessar meu nome diante dos homens, e eu confessarei também diante de meu Pai que está no céu. Se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Basta levantar a sua mão e eu vou fazer uma oração, apenas isso. Porque eu creio que o Espírito Santo trabalha e é Ele que faz a obra. Louvado seja o nome de Jesus. Não é? Como é seu nome? Eu já sei. Adriana, louvado seja Deus. Tá, graças a Deus. Não, eu sei que você está louvado. Conhecido o Senhor? Louvado seja Deus. Então, Adriana e Aline, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus abriu o vosso entendimento para compreender a mensagem do alto.
e vocês entregarem a vida de vocês ao Senhor. Então eu gostaria de fazer uma oração, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, tá bom? Depois que eu terminar essa oração, eu vou orar por vocês. Amém? Glória a Deus.